Observa aí, né? A gente vê imagens, né, de televisões, né? E cada uma está exibindo uma coisa diferente. Quais são os tipos de programas representados nas imagens? Então a gente tem, olha lá, primeira imagem, um jornal, né? Depois aí na página 72. Aí embaixo a gente tem um desenho, né, do George o Curioso, né? Lá em cima, uma notícia sobre, né, algum programa infantil, ó. Tá falando lá, tem até o desenho, o trenzinho lá do Thomas e seus amigos, né? Tem da Vila Sésamo, né? E por último ali é uma cena, né, do filme Mowgli, o Menino Lobo. Né? Então cada um aí tá exibindo uma coisa diferente. 2. Você costuma assistir programas de televisão? A quais você gosta de assistir? O que vocês gostam de ver, gente? Desenho, filme, alguma série, né? E aí, o que vocês gostam de ver, né? E a gente tem que lembrar, né, que a gente tem sempre que assistir programas específicos para nossa idade, né? Então, para a idade de vocês aí tem programas específicos, né? Programa livre, né? Tem sempre uma classificação, né, para assistir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E os adultos, assim, os responsáveis sempre tem que ficar muito atento, né, para ver o que vocês estão vendo aí, para não ver conteúdos inapropriados para a idade de vocês, né? 3. Aonde encontramos informações sobre o tema ou enredo de determinado conteúdo transmitido pela televisão? Gente, que tipo de texto que sempre fala do filme ou de alguma coisa? Chama-se sinopse. Muito bem, né, gente? Então, a gente já viu um pouquinho sobre sinopse, né? Então, a sinopse, ele sempre tem, né? São textos curtos, né? Que falam um pouquinho aí, que apresentam filmes, livros, né? Eventos, peças teatrais, né? A gente sempre tem que procurar a sinopse de um filme, de um programa, de um desenho, pra gente saber aí sobre o que é, qual é o tema. 4. Ver televisão é um hábito bom ou ruim? Por quê? E aí, é bom ou ruim? Depende, tia. Depende mesmo, né? Depende se você assiste muito, se você assiste só o necessário, né? Gente, TV é muito bacana, né? A gente poder assistir um filme para se distrair, né? Para nós adultos, né? Assistir algum jornal para saber o que está acontecendo no mundo, né? Porque a televisão é um meio de comunicação muito importante, né, gente? A gente consegue, às vezes, saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, né? Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste na televisão, né? Então, às vezes, tem coisa que não é legal para a idade de vocês. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E também, né, o tempo aí que a gente fica, né? Ficar o dia inteiro na televisão, sem graça, né? A gente tem que brincar também, tem que se divertir, né? Fazer outras atividades. Então, vamos lá. Na página 74 agora, tá, gente? Agora é leitura. Então, vocês vão aí escutar um pouquinho a minha leitura e depois vocês vão ler esse texto, tá? Aí, primeiro tá falando assim: você imagina como a televisão foi criada? E aí? A gente estudou, né? A gente está estudando um pouquinho sobre o telefone. Mas e a TV? Quem será que inventou? Como será que foi feito? 2. Você acha que foi fácil ou difícil criar esse meio de comunicação? Eu, tia Miriam, acho que foi difícil, né, gente? Né? A gente tem que ter muita criatividade, tem que ser muito pesquisador, né, para conseguir criar alguma coisa, né? Então, vamos lá, vamos descobrir. Como surgiu a TV? No século XIX, muitos cientistas começaram a fazer experiências que levaram ao desenvolvimento da televisão. Por isso, não dá para dizer que uma única pessoa foi responsável pela invenção, e nem o ano exato em que surgiu. Cada um deu sua contribuição para a criação do aparelho. Em 1924, Vladimir Kosma Zhuaspry, nossa, que nome diferente, né? Russo, né? Um russo que vivia nos Estados Unidos criou um iconoscópio, né? Um aparelho que permitiu a transmissão de imagens em sinais elétricos, que podiam ser transmitidos por televisores. A televisão popularizou após a Segunda Guerra Mundial, graças à queda dos preços e do aumento da renda em geral.
A TV colorida começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos somente nos anos 1950, tornando-se popular em 1960. No Brasil, a primeira transmissão oficial foi realizada em São Paulo pela TV Tupi, que não existe mais, em 18 de setembro de 1950, mas ainda em preto e branco. As primeiras transmissões coloridas no Brasil aconteceram em 1963, também pela TV Tupi. Desde o nascimento da televisão, ocorreram muitos avanços, como o surgimento de modelos portáteis, das telas finas, transmissão digital e com acesso à internet. Consegue imaginar os próximos progressos? E aí, gente? A gente fez uma atividade em artes, lembra? Como você imagina que vai estar na televisão em 2050, por exemplo? Né? Como será que vai estar a TV, gente? Aí, ó, tem até umas imagens aí de como eram as TVs, né? Até hoje, essa mais fininha, né? Como será que vai ser a TV daqui a alguns anos? Como vocês imaginam? Então, aí nesse texto, a gente contou um pouquinho, né? Que em 1924, esse Vladimir aí, né? Ele criou aí esse aparelho iconoscópio, né? Que permitia a transmissão de imagens, né? Mas aqui no Brasil, a primeira transmissão só ocorreu em 1950, né? E ainda era em preto e branco. Então, agora na página 75, nós vamos responder aí a atividade 3. Quanto tempo depois da invenção de Vladimir Cosma foi realizada a primeira transmissão no Brasil? Então, aí a gente tem que fazer uma continha, né, gente? Então, a gente tem que pegar, a primeira transmissão no Brasil foi em 1950, né? Lembra quando a gente quer saber a idade de alguma coisa? A gente calcula, né? O ano, né, de 1950, menos o ano em que o Vladimir aí inventou, né, criou esse aparelho, 1924. Então, aí vocês vão fazer essa continha e vai descobrir quanto tempo se passou, né, de 1924 até 1950, tá bom? 4. Leia os significados da palavra popular. Então, popular. 1. Que é feito para o povo, as casas populares. Que é muito conhecido e querido pelo povo, um cantor popular. Que é barato ou não é muito caro, um carro popular. Então, aí a gente tem 3 definições, né? Um que é feito para o povo, né? Que é conhecido por todo mundo, né? E o outro que é barato, né? Então, o que é barato, né? Ou não é muito caro, a gente fala que é popular. Qual dos 3 sentidos é o mais adequado para a palavra destacada no trecho a seguir? Então, ó, a gente tem sentido 1, 2 e 3. A televisão se popularizou após a Segunda Guerra Mundial, graças à queda dos preços e do aumento da renda em geral. Então, qual dos sentidos lá? 1, que é feito para o povo. 2, que é conhecido e querido pelo povo. Ou 3, que é barato, né, ou não é muito caro. Qual que é? Ah, muito bem, o 3, gente. Então, é o sentido 3, né? A televisão, quando ela baixou o preço, todo mundo ficou conhecido, né? Então, aí, ó, sentido 3, né? Que aí, quando ela se popularizou, né? O preço ficou mais baixo, por isso que ela ficou tão popular. 5, 6 e 7 é só pra gente conversar, tá, gente? Ó, antes da televisão se popularizar, como acha que as pessoas viviam? Vocês acham que as pessoas faziam? Ah, brincavam. As crianças brincavam na rua, né? Isso mesmo. 6. Você acha que a TV é o principal meio de comunicação do mundo? Ou você acha que tem outros? Ah, ele é um dos principais, já falou ali no outro texto, né? Então, hoje em dia a gente já tem a internet, o computador, né? Mas ela é um dos principais meios de comunicação, né? Você conhece alguém que não tenha TV em casa? Você conhece alguém que não tem? Eu não conheço ninguém. Todo mundo que eu conheço tem televisão. E vocês conhecem? Vocês conhecem? Conta pra tia Minha, tá? Manda lá no WhatsApp. 7. No Brasil, a TV Tupi foi a primeira a transmitir um jornal e uma novela, que são programas transmitidos até hoje. Qual é a principal diferença que você consegue identificar entre esses 2 tipos de programa? Gente, qual que é a diferença do jornal para novela? Ah, o jornal conta histórias reais, né? Notícias da vida real.
E a novela? Ah, são histórias inventadas, né? Não são histórias reais. Isso mesmo, gente. Então, o jornal conta da vida real, histórias reais. E a novela são histórias inventadas. Saiba mais. Os jornais transmitem informações sobre algo ou alguém. E as novelas apresentam histórias inventadas, né? Como as peças de teatro. Então, é o que a gente comentou aí. Os jornais contam histórias reais. E as novelas, histórias inventadas. Bom, a gente continua no próximo vídeo.